A vida de São José, revelada à Abadesa Maria Cecília Bage. Continuação. Por muitos e muitos anos, o santo praticou esse tipo de vida, aumentando sempre seu amor por Deus e ao próximo e praticando suas virtudes ao máximo. Desta forma, tornava-se admirado tanto pelos homens como pelos anjos, pois eram muito grandes sua pureza e inocência, sua humildade, sua caridade e sua insensibilidade pelas coisas materiais e terrenas. Tanto se subestimava que se mostrava humilde não apenas frente a Deus, mas também perante todas as suas criaturas, por mais miseráveis que fossem, pois eram por ele vistas como sendo até mesmo mais importantes do que ele mesmo e objeto de sua grande caridade e piedoso amor. Compadecia-se por todos, orava por eles e lhes desejava muitas graças, suplicando ao seu Deus de todo o coração neste sentido. Nas solenidades do templo, lá estava José muito alegre para assistir a estas funções. Ao contrário das demais pessoas presentes, o santo não se entretinha em observar as lindas solenidades, mas sim com olhos voltados para o chão, permanecia totalmente absorvido e concentrado em sua contemplação. Deus iluminava então o seu espírito e permitia que entendesse os santíssimos mistérios. E seu espírito se deliciava com o Senhor e ele usufruía de todos os benefícios que ele lhe proporcionava, pois dava ao seu servo a devida recompensa. Ele que se privava de todas as satisfações de caráter pessoal tidas pelas demais pessoas nestas ocasiões. E o santo se mostrava também cada vez mais agradecido a Deus e mais merecedor dos grandes favorecimentos divinos. O primeiro encontro de José com Maria. José havia completado 30 anos e tinha conservado intacta sua castidade e inocência, conquistara grandes méritos e era dotado de muitas virtudes. Havendo chegado o tempo determinado por Deus para dar-lhe a Santíssima Virgem Maria por esposa e fiel companheira, que apenas havia completado 14 anos, desejou o Senhor que o santo se preparasse para ser nobre e sublime casamento. Embora José se preparasse para isso já há vários anos, o Senhor tinha em mente uma preparação ainda mais especial e singular. O anjo lhe apareceu naquela noite e lhe disse que devia preparar-se para receber uma das maiores graças possíveis por parte de Deus. Esta preparação deveria durar um mês inteiro, durante o qual o santo precisaria duplicar suas orações, súplicas e os ardentes desejos de seu coração. Após ter acordado, José sentiu um extraordinário desejo de receber rapidamente esta graça prometida e com grande amor exclamava: Ó Deus de Israel, como sois tão bondoso e como sois confiável quanto ao cumprimento de vossas promessas. Minha alma deseja ardentemente esta prometida graça, mas meu espírito deseja ainda mais o crescimento do amor que vos tenho e a vossa glorificação praticada em todos os meus atos e ações. Inflamado de amor, ele foi para o templo a fim de adorar a Deus e louvar sua infinita bondade.
Lá permaneceu por longo tempo em preces e súplicas, pedindo a Deus pela graça prometida. Embora não conhecesse a natureza da mesma, ele a nominava de grande e sublime, seja porque o anjo se referia a ela nesses termos, seja por ter seguro que o Senhor concedia graças e favorecimentos dessas magnitudes aos seus servos leais. Nessas preces, José deixava entrever em seu coração amor ainda mais intenso e terno pela Santíssima Virgem Maria, tendo o Senhor lhe revelado que também ela rezava muito por ele, que ambas as orações lhe eram sobremaneira agradáveis. O santo se viu muito alegre e nele cresceu então ainda mais o seu puríssimo amor pela donzela Maria, a qual ponto que chorava ao nela pensar e em considerar suas virtudes especialíssimas e sua santidade. E então ele dizia: ó Virgem Maria, Santíssima e Perfeitíssima em tudo, vós orais tanto por mim, indigno que sou, que deveria eu então fazer por vós? Nada mais posso que suplicar a Deus para que Ele vos contemple cada vez mais com seus favorecimentos e vos proteja sempre com sua misericórdia e graça. Assim, com tais pensamentos que falava espiritualmente com Maria, e crescia em seu coração um ardente desejo de falar-lhe pessoalmente. Todavia, como se achasse de todo indigno disso, tentava reprimir este desejo, pois o achava irrealizável mesmo. Após ter permanecido no templo por várias horas, ele se foi, consolado e alegre, embora com a sensação que não mais poderia afastar-se daquele local. Na verdade, no mês seguinte, permaneceu lá por quase todo o tempo. Praticou jejuns, passou fome, sede e outras necessidades, mas alegre e rejubilante, como se esses sacrifícios todos lhe fossem altamente agradáveis. Dedicou-se muito pouco ao seu trabalho, completamente entregue às suas preces e súplicas, com o progressivo desejo de obter depressa a prometida graça. Não falou com pessoa alguma, embora falasse muito com Deus, em atos de oferecimento, súplicas e agradecimentos, nos quais bendizia a sua infinita bondade e pedia fervorosamente em favor da Virgem Maria. Contudo, jamais lhe ocorreu que ela pudesse ser-lhe concedida como esposa, embora já tivesse idade para tanto, e também todas as outras condições necessárias, pois era conhecedor de seu voto de perene caridade consagrada ao Senhor, que ele se apressara em imitar, aliás. Tendo ouvido que ela deveria casar-se e que todos os varões pertencentes à linhagem de Davi deveriam apresentar-se ao templo como candidatos, o santo muito se admirou e exclamou: bendito aquele que tiver a felicidade de tê-la sob seus cuidados. Tendo ele a linhagem exigida, deveria apresentar-se também. Inicialmente confuso, decidiu-se depois no sentido de obedecer às ordens expedidas pelo templo. Entretanto, não lhe ocorria poder ser esse felizardo, mesmo porque estava sob voto de castidade. Terminando seu mês de preparação, viu-se extraordinariamente emocionado com a expectativa da graça prometida, havendo agora chegado o dia em que Maria deveria ser dada como esposa. O anjo lhe apareceu e lhe disse: José, tua preparação agradou sobremaneira ao Senhor, assim como todos os desejos que mostrastes.
No sonho, o anjo então lhe colocou uma pomba nas mãos e disse: receba essa dádiva da parte do Senhor e serás responsável pela sua pureza. Cuide bem dela, pois representa uma grande satisfação para ele. É a sua mais querida criatura, aceita por ele, querida como jamais outra o será. Dito isso, o anjo se foi. O santo recebeu a puríssima pomba em suas mãos e então acordou, extremamente alegre e satisfeito. Embora fosse muito grande o seu amor por Deus, não conseguia penetrar a verdadeira natureza daquele sonho, mas não cabia em si de contente e satisfeito, embora não soubesse em absoluto o que lhe estava preparado. Teve, entretanto, uma certa visão de que aquela pomba significasse uma eventual possibilidade de que Maria lhe fosse dada como esposa, mas muito humilde como sempre e tendo-se indigno de tal honraria, não mais pensou sobre isso. Na manhã seguinte, obediente, preparou-se para ir ao templo a fim de apresentar-se para a competição. O casamento de José com a Virgem Maria. Chegada a manhã da seleção do esposo de Maria, o santo se apresentou para ir ao templo e, ajoelhado em sua pequena oficina, adorou a Deus e proferiu as seguintes palavras: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus meu e de toda a minha fortuna, confesso sempre ter tido vossa proteção em todos os meus atos e de ter tido vossa ajuda em todas as minhas atribulações, de ter sido defendido por vós de todos os meus inimigos e consolado e confortado em minhas angústias. Jamais tive qualquer sombra de dúvida quanto à vossa proteção e tendes sido sempre de todo confiável, leal, misericordioso comigo. Portanto, peço e suplico vossa ajuda e orientação na presente e difícil conjuntura. Estou ciente de ser digno do sublime favorecimento de poder ter a Santíssima Virgem Maria por esposa e companheira, e por isso não tenho qualquer pretensão neste aspecto. Todavia, como me foi ordenado, incluo-me entre os que disputam essa tão elevada honra, pois foi de vosso comprazimento que nascesse na linhagem de Davi, a cuja descendência está destinada à geração do Messias. Suplico-vos que destineis à santificada Virgem um esposo digno dela e segundo o que dita vosso coração, e também que em mim cresçam vossa graça e vosso amor. Coloco-me todo em vossas mãos para que de mim seja feito tudo o que vos aprouver. Não clamo por nada mais que não seja o cumprimento de vossa divina vontade. Feita esta oração, o santo foi tomado por amor ainda mais ardente pelo Senhor e também por um santificado sentimento pela Santíssima Virgem Maria, no sentido de poder ver e conhecer aquela que já de há muitos anos era objeto muito digno de suas preces e através de quem havia alcançado tantas graças. O santo desejava intensamente ver e conhecer Maria, tão querida por seu Deus e dotada de tantas virtudes, e dizia: serão mesmo dignos os meus olhos de ver esse tão grande prodígio em graça? Ah, afortunado que sou! Oh, abençoado e bendito seja aquele que tem a felicidade de ter Maria como esposa e fiel companheira. Pessoalmente, considero-me indigno de tão grande honraria, mas se me fosse dada esta ventura, como eu seria então feliz? Estes eram seus pensamentos, quando foi para o templo para rezar, onde então duplicou suas habituais súplicas a Deus. Neste meio tempo,
outros varões da linhagem de Davi também se apresentaram no local conforme ordens recebidas. Com eles, muitas outras pessoas também foram ao templo para ver a santificada donzela, em razão de sua grande reputação em toda a cidade. O sacerdote esclareceu aos presentes que ela deveria esposar-se com um varão da estirpe de Davi, fazendo também uma proposta quanto à escolha do mesmo. Cada pretendente deveria ter em suas mãos um ramo seco de planta. A Deus seria então feita a súplica para que fizesse florescer o ramo que se encontrasse nas mãos do homem que é a ela destinado. Proposta esta aceita por unanimidade pelos presentes. Enquanto isso, Maria se mantinha em retiro espiritual no interior do templo e suplicava a Deus pela sua ajuda em termos de conceder-lhe um marido virgem e casto que assumisse sua custódia e a de sua pureza também. Em seu espírito podia entrever que este homem seria o casto e santificado José, e com isso toda alegre rendia graças ao Senhor. Conforme o que fora combinado, o sacerdote passou as mencionadas preces, no que foi acompanhado por todos os presentes. O santo estava num dos lugares mais afastados, por julgar-se totalmente indigno da escolha a ser feita. Todavia, e subitamente, o ramo seco que tinha nas mãos se cobriu de lindas flores. Apesar da admiração geral pelo inusitado acontecimento, os ministros do templo e os sacerdotes decidiram unanimemente que o santo tinha sido selecionado por Deus para tornar-se esposo da santificada donzela Maria. Entretanto, o Senhor desejaria fornecer mais um sinal em confirmação adicional. Todos viram assim uma linda pomba descer do céu e pousar sobre a cabeça de José, fato este que representou inequívoca confirmação daquela escolha de Deus em termos de esposo de Maria. Todos se alegraram, menos alguns que se sentiram desapontados por não terem sido escolhidos. É muito difícil imaginar-se quais fossem exatamente os sentimentos do santo naquele instante, tão humilde e despretensioso que era. Sem qualquer dúvida, seu coração se encheu de uma enorme alegria, mas também de grande confusão, pois disso se achava indigno. Em meio a esse conflito entre medo e alegria, pela sorte que tivera, ele dizia continuamente: ó meu Deus, qual o motivo deste tão grande favorecimento? Que tenho eu feito para merecer essa graça tão especial? Com razão me havia dito o anjo que uma graça extraordinária me seria concedida, para a qual eu devia preparar-me convenientemente. Entendo a razão da pomba que me haveis destinado, no sentido de que eu seja responsável por sua pureza. E assim será, com a ajuda da vossa graça e com o favorecimento de parte de minha futura esposa Maria, querida pomba. Enquanto isso, o sacerdote ordenou que Maria fosse trazida para que ele a casasse com José, e todos permaneceram no templo para a cerimônia. Então a Santíssima Donzela compareceu com seus olhos fixos no chão, e todos se maravilharam e encantaram com a sua rara beleza e excepcional grandiosidade, e em especial com sua evidente modéstia. Todos invejaram José em sua grande felicidade. O santo, ao ver Maria, quedou-se estático por instantes e depois chorou. Tão grande era a alegria que tinha no coração. Observou uma intensa luminosidade em torno de sua futura esposa e em seu coração ouviu a voz do Senhor que lhe dizia:
José, fiel e leal servo, esta é a preciosa dádiva que te prometi, a mais querida entre todas as criaturas da terra. A ti dou como esposa, tesouro que deixo sob tua guarda e proteção. Esta puríssima pomba será tua fiel e leal companheira por toda a tua vida. Ambos deveis vos conservar castos, e essa castidade será o forte laço que manterá unido o vosso matrimônio. O vosso amor será unido em um só amor, a mim consagrado, e eu serei o ponto de convergência de vossos afetos e desejos. Estas palavras encheram o coração do santo com alegria ainda maior e incontido júbilo. Não ousava olhar para sua puríssima esposa, mas sentia crescer nele, por ela, verdadeiro e cordial amor, terna devoção e veneração pelo majestoso porte e digna presença. Elevando seus olhos para fitá-la, permaneceu estático e teve ocasião de visualizar, através de iluminação divina, quanto ela era coberta de graças. Humilhou-se então e se reconheceu indigno de privar com ela, dizendo continuamente: Senhor e Deus meu, como haveis me concedido um favorecimento tão grande e sublime? O sacerdote em atividade cumpriu com todas as formalidades da cerimônia de casamento como habituais na época, e ambos puderam sentir que chamas de amor se acendiam em seus corações e se uniam em uma só dirigida para o céu. Este sinal bem visível confirmou o que o Senhor dissera a José anteriormente, ou seja, que o amor de ambos se uniria em um só amor por ele, que seria o objeto amado, uma vez que a chama se dirigia em seu sentido. Uma vez terminada a cerimônia de casamento, Maria foi entregue a José pelo sacerdote após muitas e variadas recomendações, e as pessoas todas deixaram o templo, lá restando somente o jovem casal na prática de orações. José permaneceu por várias horas, durante as quais muitos dos altíssimos mistérios divinos lhes foram revelados pelo Senhor. Mais do que em qualquer outra oportunidade, José ficou ciente das raras e especiais virtudes de sua puríssima esposa, enquanto que ela também foi mais amplamente esclarecida a respeito das virtudes e méritos de seu marido. Ambos praticaram muitos atos de agradecimentos à divina benemerência que tanto os favorecera e que tão benevolentemente os unira em perfeito e castíssimo estado de amor. Terminadas todas essas preces e obtida a bênção de Deus para ambos, eles deixaram o templo, José conduzindo sua esposa como um tesouro incomparavelmente valioso concedido por Deus. Ele admirava o porte e o andar de Maria, e em tudo a via em serena calma, cheia de graça, de modéstia, de recato e de prudência. Ao deixarem o templo, o santo lhe dirigiu a palavra com toda reverência e amor, informando que verdadeiramente ele não possuía qualquer local onde pudessem morar, mas somente mesmo aquele pequeno quarto onde exercia sua profissão, para onde ele a conduziria provisoriamente, para que decidissem sobre o que fariam depois. Maria muito humildemente concordou com a proposta de ir para aquele local para conversarem com calma e depois fazerem tudo o que o Senhor lhes indicasse. Para tanto, deveriam orar para que ele manifestasse sua divina vontade. José, muito contente com a resposta de Maria, conduziu-a então para o seu pequeno abrigo, pois já se fazia tarde. Tão logo entraram, colocaram-se ambos em preces, louvaram conjuntamente a Deus
e agradeceram outra vez pelo favorecimento de os unir em matrimônio. O santo chorava por ver-se tão desprovido de qualquer recursos, a ponto de não poder oferecer à sua esposa um local suficientemente bom onde ela pudesse ter qualquer forma de privacidade. Ela, entretanto, o confortou neste sentido. Eles assim se alimentaram de algum pão, água e frutas que o santo tinha disponíveis e conversaram novamente sobre a infinita bondade e a grandeza de seu Deus. José havia completamente absorvido as palavras, José ouvia completamente absorvido as palavras de sua esposa e chorava contente com grande alegria em seu coração. Contou então para ela sobre aquelas palavras que o anjo lhe havia dito na noite anterior, e ela, embora sabedora de tudo, mostrou-se muito satisfeita. O santo lhe falou também de seu conhecimento sobre o voto de castidade que ela fizera e que ele, imitando-a também, o proferiria. Maria muito se alegrou com essa informação e eles então abordaram o assunto do quanto sublime era essa rara virtude. De fato, passaram praticamente a noite toda nessas confabulações espirituais, embora parecesse a José terem sido apenas alguns momentos. Tal era sua alegria em conversar com a sua esposa e em ouvir suas inflamadas palavras de amor por Deus, todas cheias de perfeito sentimento de caridade. E cada vez mais se maravilhava com as virtudes mostradas por Maria. Chamava-a repetidamente de pomba e pedia que não se admirasse disso, pois o anjo o havia presenteado com uma pomba, que seria ela mesma. Por isso chamava-a por este nome, pois ela lhe havia sido dada sob essa forma. Ela, inclinando a sua cabeça, dizia estar em tudo sob a proteção dele e que estava assim autorizado a chamá-la pelo nome que mais agradável lhe fosse. Quando Maria conversava, suas palavras agiam como se fossem dardos incandescentes, inflamando o coração do castíssimo José. Dardos que acendiam nele amor cada vez mais intenso por Deus e amor puro e santificado por ela. Na manhã seguinte, tendo os dois passado a noite em tais colóquios sagrados e religiosos, Maria disse para o santo que na terra natal de ambos existia uma casinha que parecia feita especialmente para os dois, pois, devotados à pobreza como eram, ela representaria um alojamento perfeitamente adequado e suficiente. Estando ele de acordo e sendo essa a vontade do Senhor, poderiam ir morar lá vivendo tranquila e sossegadamente. A ideia foi de inteiro agrado de José e os dois concordaram em ir ao templo para orar e suplicar a Deus que manifestasse sua vontade a respeito e sobre o que mais deveriam fazer naquelas circunstâncias. Embora Maria já tivesse ciente de qual fosse essa vontade, nada revelou sobre isso, esperando que o Altíssimo transmitisse suas instruções também para o marido, uma vez que em tudo e por tudo ela queria depender de suas ordens e desejos explícitos. Pela manhã, os dois foram para o templo e oraram durante longo tempo. E depois manifestou sua vontade a José de que fossem habitar em Nazaré, sua terra natal, o mesmo tendo transmitido a Maria. Terminadas as orações, eles voltaram para aquela oficina e o santo perguntou a ela o que deveriam fazer para atender à vontade do Senhor, tendo ela também curiosidade em saber a sua versão a respeito. Trocaram informações e ambos se mostraram dispostos a seguir as instruções do Senhor que lhes havia transmitido
aquela sua vontade e decidiram de comum acordo pela volta imediata a Nazaré. Para tanto, o santo providenciou um jumento para a carga dos objetos mais necessários e de alguns instrumentos de seu trabalho. Ultimou as entregas de encomendas que tinha e decidiu-se de vez, pois era quase nada o que ainda tinha pendente neste sentido. Havendo já decidido sua partida, para o dia seguinte foram ao templo procurar o sacerdote que os casara a fim de solicitar-lhe que os abençoasse mais uma vez. Maria se despediu das pessoas com as quais coabitara no templo, em especial daquelas sob cuja responsabilidade havia estado, e depois de orações, adorações e louvores a Deus, partiram para Nazaré. Embora o santo tivesse preferido permanecer na cidade para poder frequentar o templo com maior assiduidade, partiu muito alegre, pois lhe bastava a felicidade da companhia de sua esposa e nada mais desejava além disso. Plenamente satisfeito, dizia a Deus: Meu Deus, tendes me concedido a graça tão grande da custódia de vossa amada Virgem Maria, tão sublime que nada mais tenho a desejar, pois nela meu espírito encontra tudo o que possa almejar-se, sendo que nela encontro grande conforto e alegria. É um tesouro que sempre amarei cada vez mais, ciente de seus méritos e de suas inúmeras virtudes, com as quais haveis coberto. Voltando-se então para Maria, dizia: Podes acreditar, esposa minha, Deus me concedeu a grande graça de dar-me a ti como companheira, e eu nada mais desejo que não o cumprimento de sua vontade e poder dedicar-me ao seu serviço. Será grande a minha felicidade em ser o provedor de tuas necessidades através de minha profissão e do trabalho que executarei, desde que seja do agrado do Senhor e do teu. Caso não seja de vosso agrado, então farei qualquer outra coisa que me for indicada, e por isso estou devidamente preparado. Maria respondia com grande humildade e muita prudência, e se submetia à vontade do Senhor e à de José. Com suas respostas humildes, José tinha por ela afeição cada vez maior, a ponto de dizer a si mesmo: Não soubesse eu quem verdadeiramente é minha esposa, não a conhecesse como filha de Joaquim e Ana, pensaria ter ela descida diretamente do céu, pois criatura humana alguma pode ser dotada de tantas e tais virtudes. Depois de tais pensamentos, agradecia a Deus por dotá-la de tantas graças e fazê-la mais privilegiada que as outras pessoas normais. Que lindo! Nós continuamos no próximo vídeo.